Apoio cultural, clínica, algo mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento. Programa Viva Bontum, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz com muito amor, com muito carinho para que você conheça a nossa comunidade, para que você saiba, afinal de contas, onde estão estes homens e essas mulheres negras e negros de Santa Maria, o que fazem, afinal de contas, no que trabalham, como pensam, como se direcionam dentro dessa sociedade para fazer Santa Maria ser a Santa Maria de todas e todas nós. Então, você é nosso convidado, você é nosso amigo, nosso parceiro nesta jornada que é trazer aqui para você essas pessoas maravilhosas. E eu estou com uma pessoa extraordinária. Eu estou com ninguém menos do que Lara. A Prof. Lara. Conheci a Lara na internet, persegui a Lara na internet, fizemos lives juntas, né, Lara? Tempo. E aí agora nessa fase do Viva Bontum eu queria muito ter trazido você e conseguimos. Não foi fácil porque tu estava trabalhando fora, fazendo muita coisa, mas tá aqui. Conseguimos. Lara, muito obrigada mesmo por você ter aceito. Te agradeço pelo convite. Lara, de que família tu é? Como é que é dessa essa família da Lara em Santa Maria? Bom, a minha família, nós somos natural de São Cepé, né? Nós viemos para cá. Aliás, meus avós já tinham vindo há alguns anos atrás, meus avós paternos, mas eu e os meus pais viemos quando eu passei no vestibular e a minha mãe passou no concurso da universidade. Então deu tudo no mesmo ano, nós viemos embora para Santa Maria, em 2010. Né? E agora, nos últimos anos, fiquei me movimentando entre São Cepé, Santa Maria e Porto Alegre. Mas isso porque a Lara é prof, qual é a tua área, Lara? Eu sou professora, sou licenciada em teatro, mas eu sou professora de artes. De artes, olha só. Mas Lara, e como é que cresce essa Lara, essa menina negra que se transforma numa mulher negra empoderadíssima? Ai, o caminho foi longo, né? Como eu disse, né, nasci em São Cepé, que é uma cidade pequena, tem um histórico de divisão racial muito grande. E a gente vem lutando, né, até hoje, por mais que se tenha, né, seja mais aberto hoje em dia, mas a gente tenta também resgatar essa história, né. Então, eu cresci no CTG Ronda Crioula, né, que é um CTG que foi fundado por pessoas negras há 42 anos atrás, 43 anos, porque os negros não podiam entrar nos outros CTGs. E quando entravam, era dividido com uma corda no meio, os brancos dançavam para um lado e os negros dançavam para o outro, né? E toda a questão também daquela, da falta, tu é negra, por que tu quer estudar se tu é negra, né? Toda aquela história que a gente já conhece, né? Então foi uma vida inteira, né, tentando entender, e eu sempre gostei muito de ouvir histórias, né, dos meus avós, né, das minhas tias, né, eu conheci as irmãs da minha bisavó e a minha bisavó também, né? Mas a minha bisavó já tinha Alzheimer, assim, desde quando eu era muito pequena. Mas as irmãs dela me contavam muitas histórias, né? Então eu sempre gostei de saber muito sobre essa parte, né, da negritude, do como era, né, a questão das festas, Então foi uma coisa que acho que foi meio... Foi sendo Lara, assim, sabe? Não, acho que nunca teve muito distante, apesar de eu não ter muito, né, aquela questão, eu preciso falar sobre isso, mas eu acho que eu sempre tive isso comigo, assim, sabe? Sempre foi um tema que eu gostei de saber, sabe? Principalmente sobre a minha família, sempre adorei saber as histórias. Não, mas e é muito legal. E assim, ó, dentro da... Vou misturar. Como é que tu...
escolhe fazer a tua graduação? Como é que tu te acha assim, se encontra, não, eu vou fazer isso? Eu, na verdade, eu não gostava de ficar em casa, né? Então eu me enfiava em tudo, era CTG, eu ia na igreja espírita, eu ia na católica, eu ia no grupo de jovens, onde tinha alguma coisa, era coral, E aí eu tinha uma amiga que ela fazia parte do teatro do município, né? Da companhia de teatro, Ciarte. E aí ela me convidou, fazia tempos que ela me convidava e acho que era a única coisa que eu não participava na época, né? Aí eu resolvi participar e aí me apaixonei pelo teatro. Eu deveria ter aqui uns 10 anos. E aí a minha mãe me disse, mãe, não, ali em Santa Maria tem a faculdade de teatro. Eu disse, tá, então é isso que eu quero. É isso aí mesmo. E aí eu veio também, porque o meu avô paterno, né, meu avô não era negro, mas ele fugiu com o circo, então, tipo assim, a gente já tinha muito essa cultura de ir no circo, ir nesses circos teatro, sabe? Eles sempre me levavam para essa parte, né, mais artística, assim, sabe? Sempre me incentivaram bastante a participar de tudo que tinha, assim. Que legal! E aí, realmente, fez o ensino médio e fez... Já entrei. Já era vestibular? Ainda era vestibular ou já era? Ainda era vestibular. Aí já entrei... Em teatro? Em teatro. Aí comecei geografia também, né? Mas aí não dei conta de fazer tudo. Aí me formei em teatro, aí eu comecei jornalismo, aí eu passei no mestrado e larguei o jornalismo. Aí foi indo. E no teatro, quais são as tuas referências do teatro? Ai, eu gosto muito do Abdias Nascimento, né? Exatamente. Eu perguntei para não ser assim evasiva. Eu acho que foi um marco que é pouco, não sei atualmente, né? Mas quando eu fiz a faculdade, não era falado. Eu descobri o Abdias numa viagem a Salvador com os estudantes negros da UFSM, né? Tinha um congresso da Uni, acho que era, algumas coisas assim. E nós fomos, e aí foi bem no dia da morte do Abdias. E aí a gente parou assim, acho que era um posto de gasolina, um restaurante, e tava dando sobre a morte dele. E aí falaram, ele é dramaturgo, eu não sei o que, é de teatro. E eu, gente, como é que a gente nunca soube disso? Como é que a gente não fala isso, né? E eu acho que é uma grande referência, assim, no teatro, que precisa ser muito mais explorada, sabe? Precisa tá no currículo das artes cênicas, né? Eu não sei se hoje está. Hoje eu acredito que já deva estar, né? Mas realmente Abdias é essencial para um curso de teatro. A história, né, do teatro brasileiro. E eu lembro que a gente deu uma pincelada assim sobre, né, o teatro experimental do negro, mas foi muito pouco perto do que, né, a gente poderia ter abordado e ter, né? E tu atua? Eu atualmente não estou atuando, assim, são planos para o próximo ano, né? Que pela correria não conseguia, assim. Agora a gente está com um grupo de amigos aqui que a gente está querendo montar algumas peças, atuar, principalmente o pessoal, assim, que a gente está meio jogadinho, assim, né? Que a gente foi indo, começou a dar aula, coisa e tal, e acabou deixando a parte, né, da atuação, da direção meio parada, né? Então a gente está querendo... Eu ia dizer, quem faz teatro, qual é a formação de quem faz teatro? Eu, no caso, sou licenciada em teatro, né? Eu sou apta para dar aula, mas tenho o bacharelado em artes cênicas, aí para atuação e direção. Lara, mas eu acho assim, como é importante do trabalhar com o aluno a expressão, né? Trabalhar o teatro é permitir a ele fazer muitas coisas, né? Permitir se construir. E aí, dentro disso, a Lara conseguiu se construir dentro desse curso de teatro? Eu acredito que sim, sabe? Foi um caminho que foi bem desafiador, assim, sabe? Né? Nós éramos poucos negros na época, né? Toda a questão, né, da universidade pública, né, dos racismos estruturais, institucionais, e que a gente, né, eu entrei na universidade com 16, 17 anos, sem muita discussão, assim, né, racial, tipo, só queria existir enquanto pessoa negra, né. Mas com certeza foi a partir de situações, né, vividas na faculdade que me despertou, não, essa Lara que precisa defender essa causa e precisa mostrar isso para os meus alunos, assim. E aí é que tá, uma Lara que leva os alunos à reflexão. Então, que disciplinas tu normalmente trabalha?
A artes, né? Aí agora eu dou aula pelo estado, então para complementar a carga horária, porque a artes, né, tá caindo do currículo, né? Cada dia menos carga horária. Então eu dou aula de atividades experimentais, que ali na escola a gente não nos deram uma forma de como fazer, mas deram possibilidades, né? De usar a arte para o trabalho com outras disciplinas, tipo, vamos construir, sei lá, um teatro sobre história, qual é o conteúdo que está sendo trabalhado na disciplina de história. Tá, né? daí faz o link. A construção de música com algum outro conteúdo de outra disciplina, né? E estou dando estudos orientados também, que a gente chama de estudos desorientados, que é ajudar os alunos a se organizar nos estudos. E aí, como eu digo, assim, nem eu sou organizada, como é que eu vou organizar? Mas assim, a gente conseguiu usar bastante das artes e do teatro nessa disciplina, assim, porque eles tinham bastante necessidade da questão da expressão corporal, dá para apresentar os trabalhos, né, das outras disciplinas também, né, então como a gente usou muita técnica teatral para perder, né, desinibir questão da fala, né, do improviso também, se um erra, né, como é que... Então a gente sempre consegue dar uma... Dá conta. E da tua pesquisa do mestrado? A tua pesquisa do mestrado, eu acho ela extremamente rica no sentido de que tu foi atrás e foi coletar depoimentos, trajetórias das pessoas negras em São Cepé. Assim, se tu tentar olhar de fora, assim, o que tu enxerga da tua pesquisa? Qual é o resumão dela? O que ela traz? Eu acho que tem uma história que muita gente não conhece, principalmente as novas gerações, né? Eu cresci ouvindo muitas dessas histórias, né? Porque meus avós me contavam, minha mãe, meu pai passaram por, né, essa situação da corda dividindo o salão, eles passaram por isso, de ir no CTG e ter a corda dividindo, né, o salão. Então, que é uma história que não é tão antiga, né? A gente pensa muito assim, mas foi bem importante, assim, para eu descobrir também questões da minha família, porque eu entrevistei pessoas que, assim, eu sabia que tinha algum parentesco, mas no fim descobri que o parentesco era muito maior, né? Eu descobri muitas histórias, por exemplo, do meu trisavô, eu acho, era avô da minha bisavó, que ele foi escravizado, e aí tem uma senhora que eu entrevistei, que ela conheceu ele, então, sabe? Que legal. Foi bem legal, assim, bem importante para mim, pelo menos foi uma descoberta sobre essa história que nunca me foi contada oficialmente nas escolas, tipo, nunca soube que em São Cepé teria pessoas escravizadas, né? Então foi uma descoberta bem interessante. Ai, que bom, Lara, passa muito rápido. Muito obrigada, minha querida, obrigada. Muito obrigada por estar aqui conosco. É sempre assim, eu fico olhando assim, eu disse assim, meu Deus, a Lara tem tanta coisa legal pra gente falar. A gente já volta, vamos fazer um intervalinho e a gente já retorna. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Desmatamento? O que é que eu tenho a ver com isso? Parou, né? Sai da cadeira, suja a mão de terra. Vamos começar esse reflorestamento? Nós. Faça florescer floresta. Vem fazer parte desse movimento de reflorestamento.
Viva Ubuntu, um programa lindo que a gente faz com muito amor, com muito carinho para você. Hoje conversando com a professora Lara Cornélio. Lara, tu falando, né, do teu trisavô, como é importante a gente encontrar essas referências, né? Então, uma pessoa que conheceu ele dentro de uma pesquisa do mestrado que tu está fazendo, tu falar com essa pessoa, como realmente é importante para a gente, para a história da gente. E eu consegui fotos também de trisavó também, mãe de um bisavô meu, né? Consegui várias fotos, então consegui remontar um tanto da minha árvore genealógica, assim, na linha mais direta, né? Tipo, se fosse abrir muito, já não ia dar tempo, né? Mas eu consegui remontar e acho que isso foi muito importante, porque remonta também a Lara lá pequena, porque uma vez eu inventei, acho que eu tinha também uns 9, 10 anos por aí, inventei que eu queria fazer uma árvore genealógica da minha família, que eu queria fazer um livro sobre a minha família. E aí eu comecei a conversar com a irmã da minha bisavó, com a tia Silvana, né, que era muito boa de memória, sabia várias histórias, né. E aí a tia, ela não morava muito perto lá de casa, dava uns 15, 20 minutos, né. E ela ia, se eu não aparecia final de semana na casa dela, ela ia pra me contar as histórias, sabe. E aí, claro, ali, tipo, eu tinha uns 10 anos, depois, meio que me desinteressei por aquilo. E aí acabei perdendo o caderno onde eu anotava, porque, né? E aí, quando eu retomei a pesquisa, a tia já tinha falecido, né? Então, foi uma parte que assim, muitas coisas que estão nessa pesquisa são coisas que eu lembro dela me contar. E aí, com a conversa com a dona Ofélia, que foi, né, essa pessoa que conheceu ele, acho que ela era neta ou bisneta dele, eu acho. Também, porque a família, né, foi expandindo. E aí ela, tipo assim, retomei várias narrativas que a tia me contava antes. Exatamente, que já tinha ouvido, floresceu de novo. Né? Então isso é muito legal. E dentro disso, dentro dessas histórias todas, como é que se é que apareceu, né, alguma vez, deve ter aparecido, o papel das mulheres na tua família? Como é que essas mulheres, era um matriarcado, as mulheres, como é que era o papel delas dentro? A minha família, assim, no caso, né, a família do meu pai é pequena, assim, né, era só a minha avó e a irmã dela, mas eram elas que tomavam conta, assim, né, tipo, era bem divididas as tarefas, né, não tinha aquela coisa muito, isso é dever da mulher, isso é o homem, não, é assim, é quem tá na reta que faz, então. E a família da minha mãe também, e a família da minha mãe tem uma questão de que os tios da minha avó casaram com as irmãs do meu avô, então as famílias, assim, então é aquela coisa de família gigantesca, assim, né, então são primos 2 vezes, né? Mas as mulheres sempre foram muito atuantes, assim, né? Essa minha tia mesmo, a tia Silvana, era uma figura, assim, quer dizer, eu ainda quero representar no teatro, porque era aquela figura que se ela tinha que ir lá e brigar com alguém, ela ia, sabe? A minha família sempre foi, assim, pelo menos o meu núcleo, nunca muito aquela coisa, tem que ficar quietinho. Porque... Não, se tinha que dizer, aquela coisa de dizer, não tô nem aí, sabe? São mulheres muito determinadas, sabe? A minha família tem essa característica, assim, pelos 2 lados. Não, se é isso que eu quero, então é isso que eu vou fazer e ninguém vai me dizer que não, sabe? Uma hora, pode não ser agora, mas pode ser daqui a um tempo e eu vou fazer, sabe? Então tem essa característica, assim, da determinação, né? Que legal. E dentro de São Cepé, é claro que é uma cidade muito, muito próxima de Santa Maria, então as informações, né, também vão e vêm. Mas quando tu falaste que nós temos assim uma divisão dentro da cidade entre negros e brancos, né? Tinha os CTGs que os negros não podiam ir, né? E por isso se tem o CTG. Dentro desse CTG que tu participa, isso como é que eu vou te dizer assim, essa é a história da construção desse CTG para essas pessoas que eram excluídas dos outros CTGs, faz a base dele? Faz, assim, até o grupo adulto, ele participou do Enarte, né, que é o Festival de Dança Tradicionalista, e de alguns anos para cá eles sempre vem trazendo essa temática, né, do negro
na história do Rio Grande do Sul, né? Esse ano eles trouxeram os Lanceiros Negros, foi muito legal. Aí também fui lá, participei da produção, né, preparação artística, preparação corporal. É um teatro. Da preparação corporal ali, né, e tudo, da expressão, né, teatralização. Foi muito legal, assim, é uma coisa que vem sempre. Sim, não, a gente não pode, né? E eu tô sempre cutucando, assim, eu não participo tanto, mas é só assim nessas ocasiões. Mas assim, como muitos são da minha família, são amigos, eu tô sempre, não esqueçam que o CTG foi fundado por isso. Não, exato, porque é muito importante a gente ter, dentro, se a gente olhar assim, de fora, porque eu não participo do movimento, eu me criei do lado do CTG em Santa Rosa, mas eu não fazia parte, né? Então, assim, ó, a gente sabe de um histórico do Rio Grande do Sul, do movimento tradicionalista, onde o negro, ele não faz parte daquele contexto. Né? Ele quando muito, assim, ó, ele é excluído dessa participação. Então, ter um CTG que tem na sua essência a construção desse negro é fundamental para marcar território e dizer, olha, nós também fazemos parte do movimento tradicionalista. Com certeza, assim, até um tema bem debatido assim fora, né? Principalmente pelas pessoas que não são do CTG, né? As pessoas negras. As pessoas às vezes ficam, mas por que CTG, né? Esse ambiente às vezes é muito preconceituoso, por que as pessoas, né, vão? Mas eu queria justamente isso, para marcar esse território, porque né, é a cultura gaúcha e nós somos gaúchos, né? Exato. Então, essa cultura também tem nosso sangue. Tem muito do nosso, né? Então, é importante, eu acho, também para resgatar essa história, né? Porque agora se vem se falando, né, dos Lanceiros Negros, mas por muito tempo era história esquecida, esquecida, ninguém falava. E assim, como São Cepé, tinha a igreja em São Cepé era dividida, um lado os negros sentavam, outro lado os brancos. A praça central também, um lado os negros podiam ficar, no outro lado. Isso assim, coisa que a minha avó me contava, sei lá, devia ser uns 60 anos atrás, 50 e poucos anos atrás. Acontecia isso, né? Então, se a gente for pensar, é muito recente, né? Para ter tudo isso, né? E aí tinha o clube que era dos negros também, né? Tem, aliás, ainda está em atividade. Agora o Visconde. Agora nós realizamos a festa da Escolha da Beleza Negra lá, né? Que a gente tem um coletivo de arte e cultura negra. E também teve a retomada da festa de Nossa Senhora do Rosário, que também havia parado por uns bons, acho que 17 anos, se eu não me engano. E aí a gente vem trabalhando, assim, o coletivo, né, como um todo, para conquistar essas... de volta. E como é que funciona o coletivo? O coletivo foi assim, nós normalmente no dia 20 de setembro a gente juntava ali o pessoal, né, o pessoal do Visconde, o pessoal do Ronda, né, tinha os guris ali que faziam parte da bandinha, que a gente tem a banda também, né, tá desativada, a banda Paz e Concórdia, que era composta só por homens negros, era uma banda marcial, assim, no estilo mais marcial, e tem o pessoal da capoeira, né, então sempre no dia 20 de novembro o Visconde, né, e junto com a associação a Vila Esperança, lá de São Cepé, faziam uma feijoada. E aí depois a gente começou a fazer oficinas, fazer roda de capoeira, sempre nesse domingo do dia 20. Aí com a pandemia, como a gente não pôde, né, se reunir, aí nós assim, não, vamos fazer uma live então. Aí a gente criou uma live, né, teve apresentação de pagode, o grupo de samba da cidade, capoeira, as escolas de samba, né, o pessoal que sempre se juntava, né. E daí nós assim, quem sabe a gente faz o coletivo, então, de arte e cultura, para a gente ir promovendo algumas ações independentes, né? Que a gente não precise somente do poder público para organizar as nossas ações, né? Então, através do coletivo, a gente já conseguiu, assim, tem a Semana Municipal de Capoeira, teve agora a Escolha da Beleza Negra, o CTG, né, tu já foi lá, promove também ações em novembro, né, então o coletivo se envolve nisso também, então são várias pessoas que têm essa vontade, a gente se encontra, promove leituras, promove, e a ideia é fazer mais ainda.
Não, mas é importante, né? É importante que a gente desenvolva e assim, ó, às vezes a gente tem a noção do trabalhar a arte e a cultura negra dentro da escola, mas também é importante que dentro da cidade como um todo isso aconteça. É verdade, porque uma coisa que a gente debate muito, a gente vai lá, faz palestra para os alunos, mas meia dúzia de professores ouvem, né? E acho que a gente tem que fazer também um pouco do movimento contrário, né? Que não adianta te falar com os alunos já estão bem encaminhados, assim, pelo que eu vejo, já está todo mundo com um discurso bem legal, assim, né? Mas e os professores, o que a gente faz, né? E esse olhar, né, com esse aluno negro e com essa sociedade, o que eu trago da sociedade negra do município para dentro da minha prática pedagógica, né? Não é fácil, né? Porque a gente tem, né, todo o conteúdo, tem várias, né? Mas o que dentro da medida do possível, para a gente não tornar só o 20 de novembro lá, o diazinho que todo mundo vira negro, todo mundo é feliz. Exatamente, exatamente. Então, e até às vezes a gente diz assim, olha, a cultura afro, a cultura negra, a cultura africana, as nossas raízes têm que ser trabalhado em todos as disciplinas, não disciplinas humanas ou mesmo de arte só. E isso é um compromisso que vem do professor, com o professor. E esse compromisso muitas vezes acaba não existindo. E tem uma desculpa, mas eu não tive formação para isso. Bom, mas a gente precisa fazer com que a lei seja cumprida, então vamos buscar as formações. Tem uma amiga minha que trabalha na SEDU, que ela sempre diz, se a gente tem que fazer 800 horas, né, de aula, 200 dias letivos, aí é a mesma lei que está lá, que tem que trabalhar com a história indígena e afro, sabe assim, né? Então, por que a gente vai fazendo vista grossa, né? Exatamente, vai fazendo vista grossa. E às vezes, e até, eu não sei lá como é que funciona. Lara, não sei também se tu sabe, mas as pessoas negras, elas conseguem se autodeclarar negras ou tu acha que isso ainda não existe mais? Ai, olha, assim, ó, eu tive algumas conversas com o pessoal, assim, que é mais ligado, né, à prefeitura, né, esses órgãos, assim, e o pessoal fala muito que ainda tem essa dificuldade, assim, da pessoa ser negra retinta e se colocar como parda, sabe? Na escola também acontece, né, vai lá fazer o registro, daí a direção coloca, preto. Não, eu não sou preto, assim, sabe? Então, ainda tem bastante, assim, acho que tem que trabalhar mais e trabalhar não só dentro das escolas, mas na sociedade, sabe? Trabalhar com esse povo que tá fora desse âmbito, né? E ver e mostrar, porque, assim, ó, como é uma cidade pequena, então, tem muita aquela coisa assim, mas fulano não é meu amigo, eu não vou, né? E acaba assim, mas eu sou negra, mas eu não vou falar muito sobre isso, porque senão eu acabo me indispondo com outras pessoas que... E aí, às vezes, assim, a gente que é mais o movimento, que dá mais a cara, a gente fica meio mal vista, assim, né? Tem que ficar bem vista. Não, mas eu não dou bola. Assim, quem não quiser gostar, falo mesmo, assim, né? Não tenho... Assim. Ai, Lara, muito obrigada por ter vindo, passa muito rápido, obrigada mesmo. Eu que te agradeço, obrigada. Vim compartilhar tuas vivências conosco, foi muito bom, muito obrigada mesmo. Você que nos acompanha, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão, é sempre muito importante para a gente saber aí como você está recebendo o nosso conteúdo. Muito obrigada pela tua presença, por ter largado as tuas coisas e ter vindo aqui, vamos marcar outras conversas. Obrigada, Lara. Obrigada, que te Viva agradeço. Ubuntu. Viva Apoio cultural, clínica, algo mais, multiprofissionais, várias opções para cuidar da sua saúde, psicólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, vários profissionais para lhe auxiliar, para fazer você ter uma saúde maravilhosa. Ubra Santa Maria, com cursos excelentes, cursos presenciais, EAD ou híbridos que cabem com certeza no seu orçamento.